Olá, é um prazer, estar participando do Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, o CIAParto. O nosso trabalho ele tem como título Impactos da Pandemia Covid-19 nos Indicadores da Assistência Obstétrica em uma Maternidade Escola no Maranhão. Esse trabalho foi realizado por um grupo de enfermeiras, atuantes nesta maternidade, que sou eu, Amanda Oliveira, Priscila Fernanda Dominici, Ana Hélia Lima Sardinha, Olivane Isabel Domanski e Cristiane dos Santos de Carvalho. Bem, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, ela define os indicadores de saúde como sinalizadores que contêm informações relevantes sobre atributos e desempenhos do sistema de saúde. A busca pela qualidade assistencial ela vem sendo discutida e compartilhada entre os profissionais de saúde, sobretudo os que atuam na obstetrícia, devido à grande dimensão do cuidado prestado. Nesse contexto, a avaliação de indicadores como uma ferramenta para aferir a qualidade assistencial de enfermagem obstétrica prestada é de suma importância para que nós possamos mensurar a dimensão do cuidado dispensado e a qualidade dos processos de trabalho. A pandemia Covid causada pelo novo coronavírus, ela não deve ser motivo para que mulheres elas tenham seus direitos negligenciados, principalmente na hora do parto. Gestantes, parturientes infectadas ou não pelo vírus, com ou sem sintomas de Covid-19, elas devem receber cuidado qualificado e empático, respeitando seus direitos e fortalecendo a prática da enfermagem obstétrica, propiciando assim um parto seguro. O presente trabalho ele se justifica por avaliar o desempenho da assistência de enfermagem obstétrica através dos índices de indicadores assistenciais de enfermagem no contexto da pandemia Covid-19. O objetivo do nosso trabalho é analisar os indicadores assistenciais de enfermagem em uma maternidade escola no Maranhão durante a pandemia Covid-19. O nosso trabalho ele é um estudo descritivo transversal, quantitativo, onde foi utilizado as planilhas de monitorização do centro obstétrico desta maternidade escola. Essas planilhas elas ficam disponíveis no Google Form, onde após cada parto, o enfermeiro ele preenche essa planilha, e nessa planilha vem indicando tanto os indicadores obstétricos como os indicadores neonatais. As variáveis coletadas para esse trabalho foram o tipo de parto, se o parto foi normal, vaginal ou cesariano, o risco da gestante, se na hora do parto a paciente era de risco habitual ou de alto risco, a posição escolhida pela gestante na hora do parto, se houve indução ou não, se o parto foi induzido com ocitocina ou misoprostol, a episiotomia, se houve realização de episiotomia na hora do parto, se houve utilização de métodos não farmacológicos para alívio da dor. A referida maternidade, ela usa, dentre outros métodos, usa a bola, a escada de Lee, deambulação, massagem, o banho morno, qualidade de presença, dentre outros. A presença do acompanhante também foi uma variável coletada, visto que essa presença ela promove confiança e segurança no momento do parto, além de ser uma fonte de apoio e força, capaz de amenizar a dor e a sensação de solidão. E também, essa presença do acompanhante ela gera um bem-estar emocional e físico. Também foi avaliado o local do parto, se foi feito em quarto PPP, que é o pré-natal, pré-parto, parto e puerpério, ou se for feito em sala de parto, e se houve o preenchimento do partograma. O partograma ele consiste na representação gráfica do trabalho de parto e pode ser considerado um excelente recurso visual para analisar a dilatação cervical e a descida da apresentação em relação ao tempo, sinalizando assim os riscos e possíveis problemas durante o trabalho de parto. Os resultados eles foram apresentados em tabelas de distribuição de frequência simples com número absoluto e percentual. A nossa primeira tabela fala do tipo de parto. Nós tivemos nesse período de 2020 um total de 3.535 partos, sendo 45,8%, ou seja, 1.619 partos foram partos vaginais,
que é o que nós iremos trabalhar, né, neste trabalho, que é o que nós iremos analisar neste trabalho, e 54,2%, ou seja, 1.915 foram cesarianas. As pacientes com síndrome gripal ou confirmada para Covid-19, nós tivemos em 121 casos, ou seja, 3,43% dos partos. Conforme as variáveis levantadas, né, na ficha de monitoramento do parto, durante o período analisado, nós já falamos, né, que houve 3.535 partos, né, e que 1.619, né, ou seja, 45,8%, foram partos vaginais. Desses partos vaginais, 44,90%, ou seja, 729, foram de alto risco. E nós falamos anteriormente também que 3,43%, ou seja, 121, né, foram de pacientes com síndrome gripal ou confirmada para Covid-19. Os indicadores, né, eles apontaram que em 93,57% dos partos, ou seja, em 1.515 partos, ocorreram a presença de acompanhante. E em 47,18% dos partos foram numa posição diferente da litotômica, ou seja, em 764 partos foram realizados, né, uma posição diferente da litotomia. Houve 98,21% dos partos vaginais, houve a utilização de métodos não farmacológicos, né, para alívio da dor. E nós tivemos também 1,79% dos partos com analgesia farmacológica. Não, analgesia farmacológica mesmo. Além disso, as nossas variáveis, né, elas demonstram que houve 26,37% desses partos houve indução, né, do trabalho de parto, sendo que em 61,82%, ou seja, 264 partos, a indução foi com ocitocina, e 38,18%, ou seja, 163% dos partos, a indução foi com misoprostol. A episiotomia ela foi realizada em apenas 3,33% dos partos, em 54, né? O total de 54 partos utilizaram a episiotomia. A enfermagem obstétrica ela realizou 17,24% dos partos, 281 partos de risco habitual, e com preenchimento do partograma em 100% desses partos, tá? Bem, nós concluímos, né, que a análise do resultado demonstra que nós temos um esforço constante da equipe de enfermagem em realizar ações para a melhoria dos indicadores de estudo. Vemos ainda que a necessidade do avanço é constante e que tem impacto na qualidade na assistência que é prestada e benefício para as pacientes, evitando danos, melhorando a satisfação do usuário e a atenção. E nós vimos também que os indicadores avançaram de uma maneira geral, tiveram reflexos positivos, né, durante a pandemia Covid-19, e isso foi fruto do empenho e investimento por parte da direção da unidade, da liderança de enfermagem, em ações educativas que fomentam a prática da enfermagem obstétrica. E a análise dos resultados demonstra também um esforço constante, né, dessa equipe em realizar ações para melhorias dos indicadores durante a pandemia, fomentando assim a prática da enfermagem obstétrica nessa maternidade. As nossas referências, e nós agradecemos e nos colocamos à disposição para algum questionamento ou pergunta.